Louvor e glória somente a Deus. Se você busca apenas entretenimento, bem, existem muitas opções por aí. Agora, se você busca louvores e mensagens que edifiquem a sua vida, então o seu lugar é aqui, o Som do Evangelho 24 horas no ar. A porta é Jesus. Bom dia! Estamos começando mais uma reunião de fé em defesa da família, sim, da sua, da minha, das outras famílias, aqui, pelo YouTube, neste canal da Bênção. Seja bem-vindo você, católico, espírita, você livre pensador, você da Quimbanda, do Candomblé, você que é budista, sejam todos bem-vindos, livre pensador, sempre aqui. Deus, olhando do céu pra terra, não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Que porta é essa? E a porta é Jesus, é Jesus. A porta é Jesus, somente por Ele entraremos no céu. Ele disse que Ele é o único caminho e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então nós temos todos os dias que se apegar a Ele, é de fé em fé, de glória em glória, é devagar e sempre, é porque se nós desistirmos, aí nós vamos perder a batalha e a guerra também. Mas uma batalha a gente perde aqui, ganha outra ali, e no final a guerra está ganha por Cristo. Já venceu lá na cruz, lá na ressurreição. Ele trabalhou, lutou por nós e já venceu. Então existe uma porta aberta, existe, mas ela é estreita, e Ele espera que todos nós venhamos a aceitar esta salvação eterna. Você, eu, a nossa família, sim, devemos amar, perdoar, pessoa perto, pessoa distante, devemos estar sempre vigilantes. Amém, queridos? Vivíamos louvando juntos a ídolos mudos de condenação. Deus viu a necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, é Jesus. É momento de paz, com a oração para abençoar a sua vida e sua família. Maravilhoso e soberano Deus, Criador de tudo, chegamos a Ti em mais uma terça-feira em defesa da família, Senhor. Muitas vezes pessoas se aproximam tristes, até com desgosto, desânimo, mas eles te buscam, eles dobram o joelho, eles querem falar contigo e ter uma resposta, e querem a santificação, querem a mudança no lar. Meu Pai, e eu te peço, perdoa as nossas falhas hoje, nesta terça-feira. Pecamos às vezes até involuntariamente. Vem, Senhor, sobre nós. Senhor, necessitamos de Ti. Vem, Senhor, com o Teu perdão. Vem, Senhor, com o Teu amor sobre nossas vidas, nos libertando de tudo aquilo que nos afasta de Ti hoje. Minha irmã, meu irmão, é momento de se aproximar mais de Deus. Agora, aqui, Espírito Santo, não sabemos orar como convém, leva até o céu as nossas orações, Senhor. Queremos andar
rumo ao céu, aceitar a porta cada dia aberta, olhar para ela, que é Jesus, e obedecer o que está nos evangelhos, nas santas escrituras. Senhor, precisamos, Senhor, ainda que alguém na família recuse ajuda, nós podemos ajudar em oração, podemos ajudar, Senhor. Abençoa, precisamos de Ti hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a reunião de hoje, que haja paz, que haja transformação, que haja entendimento em nossas vidas. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Aqui, 24 horas no ar. Deus tem uma bênção para a sua vida. O tema de hoje, santificação é um processo evolutivo, passo a passo, de fé em fé. Não podemos nos esquecer que estamos em guerra, sim. E a santificação faz parte dessa guerra. Pois é, nós lutamos contra a carne e contra os demônios. Isso. A nossa família, eles lutam também. Alguns não lutam. O que acontece? A natureza pecaminosa e também os inimigos espirituais vão vencendo. Os espíritos sem luz vão deixando a pessoa cada vez mais cega. Mas nós, a Bíblia diz, através de Paulo, que andamos na luz, temos que levar luz a quem não tem. Você está entendendo? Agora, nós erramos? Sim. Nós somos 100%? Não. Os discípulos andaram com Jesus e nenhum deles foram perfeitos. Não, mas andaram com Jesus, viram Jesus fazer os milagres. Você já parou para pensar nisso? E alguns deles fizeram milagres também e ainda não eram perfeitos. Não. Então, a santificação é um processo contínuo que envolve várias etapas e estágios, e precisamos entender isso para não ficar depois arrancando os cabelos, ficar se remoendo num canto, dizendo que não tem a salvação, que você não é uma pessoa santificada na terra. Não, toma cuidado com isso. O inimigo é oportunista, aproveita disso para te afastar de Deus, para te afastar. Estamos em guerra. Estamos em batalhas, dentro de uma guerra. Santificação posicional ocorre no momento da conversão, quando o crente é declarado santo pela fé em Cristo. Pronto, você já é santo. Depois vem a santificação progressiva, um progresso diário de transformação. Aí você vai sabendo melhor o que é certo e o que é errado, aí tem que separar o joio do trigo, aí você tem que começar a separar. Já viu arroz e feijão misturado? Se for cru, você vai separando ali, ó. Tem jeito, mas demora, né? Para separar um grãozinho de feijão aqui, de arroz para lá, não é? Antigamente limpava o arroz, separava os marinheiros. A minha avó fazia isso. O arroz vinha com o marinheiro, a casquinha. E tinha como separar, mas demora, tem que ter paciência. A santificação progressiva depende disso. A posicional é quando você aceita Jesus, você opta, escolhe por servir a Ele. Amém? Então cuidado, o cristão renuncia o pecado e cresce em obediência. Isso é a santificação progressiva. Amém? Tem a santificação final, ou a glorificação, será consumada. Sabe quando? Quando estivermos com o Senhor, livres da presença do pecado, depois da morte física ou depois do arrebatamento. Esses passos são fundamentais para o amadurecimento da fé e a manifestação do caráter de Deus em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Então não adianta se cobrar tanto aqui, mas tem que lutar, dizendo que você não é santo 100%. Não é mesmo, mas vai lutando para conseguir, para chegar no fim da batalha. O apóstolo Paulo, ele falou: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nós temos que chegar neste estágio aí. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7.
Leia o capítulo todo. Paulo, ele lutou, esmurrou o corpo, a servidão do Espírito, mas ele chegou a dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olha que maravilha, né? É uma reflexão de Paulo sobre a vida cristã dedicada em servir a Deus. Ele não viveu em mar de rosas. Jesus também não, e os discípulos também não, e os profetas também não. Entenda isso. Estamos em guerra todos os dias, nas batalhas diárias. Nunca esqueça disso. Sempre ao se levantar, agradeça a Deus, peça a proteção divina, porque é osso duro de roer, hein? Todo dia. Irmãos, aqui é lugar de guerra. Descanso não é aqui. Tem que ficar vigilante. Pois é, meus queridos, nós temos que entender que andar com Cristo não é mar de rosas, não. Não é comer Maria Mole, não. É rapadura. Não é? Já comeu rapadura? Já? Então a santificação, como eu disse, um reforço, começa naquela decisão. Depois de aceitar a Cristo, de resolver viver para Jesus. Depois vem essas batalhas, irmão. Aí é todo dia. E no final, né, a santificação gloriosa lá, nós vamos ter no finalzinho, eternamente, com Cristo. Amém? Então nós temos que nos separar do pecado todo dia. Mas eu já vi, o senhor errou, falhou ali, aqui, acolá, sim. E depois eu me consertei? Sim. E depois eu repeti de novo? Sim. Mas eu estou lutando, irmão. Irmã, é isso que você deve falar para o teu parente, para o teu irmão, para os outros, mas também se esforçar. Se não se esforçar, não adianta. Mas como? Como me santificar todo dia? Decidindo de viver para Deus. Você já não decidiu? Pois é, lá em Romanos 12, verso 1, diz assim, mas é para você ouvir, depois conferir na Bíblia se eu estou falando a verdade e ser praticante, minha irmã. Meu irmão, não adianta ouvir, achar que a palavra está certa, achismo, achar isso, achar aquilo. Não, a senhora, o senhor hoje, muda, toma uma posição, se esforça, me chama em off, nós vamos orar juntos, eu quero te ajudar. Tá bom? Você não tem me ajudado? Não tem orado por mim? Você não tem? Muitos de vocês não me dão conselhos bíblicos? Pois é, eu quero também fazer isso com você. Me chama em off aí no WhatsApp, tá? Tá bom? Ou liga direto para mim, não há problema algum, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Então a santificação começa com uma decisão consciente. Você precisa decidir a quem a sua vida vai pertencer. Ao mundo ou ao Deus vivo, Criador Adonai? Ao mundo ou ao Deus vivo, Criador Adonai? A quem pertence a sua vida no dia a dia? Então vamos decidir. Ser santo é entregar o controle da vida ao Senhor. Está na Bíblia isso. Ele falou, faça. Paulo fala de oferecer o corpo como sacrifício vivo e dizer, Senhor, tudo que sou e tenho está nas tuas mãos. Então a santificação não é automática, mas não vai ser automática mesmo. Você não vai mudar da noite para o dia, mas a decisão deve ser da noite para o dia ou do dia para a noite. A decisão, aí Deus vai te ajudando. O Espírito Santo está para isso. Ele é o consolador, ajudador, amigo, companheiro, é o paráclito. Ele é o professor, aquele que ensina. Você vai no primeiro dia de aula, já aprendeu tudo? Diga aí, lembra quando você estudava? E você que estuda? Não aprendi tudo. Tirei até notas baixas. Então, na caminhada espiritual é assim também. Às vezes tiramos notas baixas e às vezes mais altas, mas o alvo é no final ter a média para passar. E tem que passar, tem que deixar o pecado, o erro, tem que se santificar, se separar. Santificar é separar. Amém? Amém, irmãos? Paulo, ele diz para se entregar, ele fala sobre oferecer o corpo como sacrifício vivo. Tudo o que sou e que tenho está nas tuas mãos. A santificação, como eu falei, não é automática. Então você tem que se separar, decidir, tá? Renove a sua mente com palavras boas. Renove sempre. Não fica vivendo de passado. Não. Permaneça cheio do Espírito Santo. Isso é importante. Gálatas 5,
16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Amém? Glória a Deus, encerramos por aqui e até sempre. Deus é tão bom, pois abriu a porta